Glória a Deus. Nós estamos falando então, como nós começamos a semana passada, dos 3 tipos de pessoas que estão na face da terra. Todas as pessoas da face da terra vão se encaixar em uma dessas categorias, ou um desses tipos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele cita esses 3 tipos de pessoas. E lá em 1 Coríntios 2,6, Paulo então começa falando sobre isso, mas vamos fazer o seguinte, Elisa, vai lá para o 14, só por uma questão de tempo. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo fala o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Você sabe que um outro significado dessa palavra loucura é tolice. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque são tolice para ele. E ele não pode discerni-las ou entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo fala aqui do homem natural. A semana passada nós falamos do homem natural. Nós falamos então que o homem natural é o homem não salvo. O homem natural é aquele que ainda não experimentou a salvação. É aquele que ainda não confessou a Jesus com a sua boca, crendo no seu coração. Esse é o homem natural, é o homem não salvo. É o homem que, como nós falamos a semana passada, nós estamos citando, né, a decisão, é o homem que rejeita a Cristo. Rejeita a Cristo por quê? Porque ele fala, eu não preciso, eu sou uma pessoa muito boa. O David é que tem que ir para a igreja, porque olha, o David tinha tanto problema. Que bom, irmãos, no decorrer desses anos, são 20 anos nessa igreja, quantas vezes eu ouvi pessoas chegando para mim falando assim, que bom que fulano, vou usar o exemplo aqui, que bom que o Guilherme está lá na igreja de vocês, ele precisava tanto de salvação, ele precisava tanto de Deus. Mas aquela própria pessoa que estava falando aquilo, é uma pessoa natural. É uma pessoa que eu conhecia muito de perto, conheço muito de perto, que chegou para mim uma vez e falou, que bom que o Silismar está lá na sua igreja. Aquele ali é um que precisava de Deus. O homem natural, ele rejeita a Cristo. Agora ele rejeita, às vezes no nome da sua justiça própria, ele rejeita falando, eu sou muito bom, eu não preciso disso. Religião é bom, igreja é bom, você que precisa de igreja, porque realmente você estava muito perdido. Então eles rejeitam a Cristo. Segunda coisa, eles têm um estilo de vida que a Bíblia fala, coloca para nós lá no Efésios 4, 17 a 19, Elisa, depois eu vou voltar para o meu esboço, eu só estou dando uma pincelada da semana passada. Efésios 4, 17 a 19, olha só o que fala. Eu vou lendo aqui, vocês me acompanham dali. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam gentios. Gentios, aqueles que estão alheios à bênção de Deus, à promessa de Deus. Olha só, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, eles não têm entendimento, eles vivem nas trevas, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Eles não experimentam a vida de Deus porque vivem na ignorância, não tem revelação. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ele vive no pecado e ele não tem vergonha disso. Ele vive no pecado e ele tem orgulho disso. Ele vive no pecado e o pecado não é problema para ele. O pecado não é peso para ele. Ele vive no pecado e ele gosta de contar que ele é pecador. Essa é a pessoa não salva. Essa pessoa, se permanecer dessa maneira, ela tem um destino. Que está lá em Apocalipse 20, versículo 11, até o versículo 15. Essa pessoa, segundo a nossa Bíblia fala, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os famosos, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Tem um outro versículo que fala que é o livro da vida e do Cordeiro. E foi aberto,
E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Quem foram julgados? Os mortos. Aqueles que não foram vivificados por Deus. Aqueles que diante de Deus sempre foram mortos. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago. Se o nome não estava no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. As pessoas que rejeitam a Cristo durante as suas vidas e morrem, um dia elas serão ressurretas para serem condenadas, para terem um julgamento final. Não caia na mentira de que o inferno não existe. Não caia na mentira que todas as pessoas da face da terra já estão salvas. Isso se chama universalismo, e isso é uma mentira. Que tem crescido muito. E tem enganado muita gente. Porque se a pessoa acredita que todos estão salvos, ela não prega mais o evangelho. Se a pessoa acredita que todos já estão salvos, ela não vai cumprir a grande comissão, que foi a última coisa que Cristo Jesus falou para os seus discípulos. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais vão acompanhar todos aqueles que creem. Ele fala dos sinais e ele fala: e eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Há uma tarefa a ser realizada. Há uma comissão. O que é a comissão? É um encargo que Deus nos deu de pregarmos o evangelho para que pessoas sejam salvas e sejam livres da condenação eterna. Isso não é para evangelistas somente, isso é para todos aqueles que são filhos de Deus. Nós temos que falar do evangelho, as pessoas precisam ser livres da condenação eterna. Amém, irmãos? Então, o homem natural, ele tem esse estilo de vida, porque ele teve uma escolha, ele tem esse destino, porque ele teve uma escolha. O que será esse julgamento do grande trono branco? É o julgamento daqueles que rejeitaram a Cristo. Mas porque ele é o justo juiz, eles têm que ter uma sentença. Aqui no mundo é assim. Se uma pessoa é pega assassinando a outra em flagrante, ela vai presa, ela vai para a cadeia, mas mesmo assim ela tem um julgamento. Não é verdade? Por quê? Porque a justiça requer um julgamento. É a mesma coisa com o Senhor. É a mesma coisa com o Senhor. Então, preste atenção, tendo falado isso, eu quero te lembrar, pastor, então assim, é muito difícil ser salvo? Não, Efésios 2, 8 e 9, fala o seguinte: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de você, é um presente de Deus, não vem de você, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não, versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Volta para mim, Elisa, o 8. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2 e, bem alto, 1, 2 e, vai. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é você que tem a chave da salvação. Você só recebe a salvação. Aliás, você sabe que quanto mais velho você vai ficando, mais você fica cauteloso e mais enjoado com palavras. Deixa eu ensinar algo para você mais uma vez. Se você ainda fala que você um dia aceitou a Cristo, não fala isso não. Porque não é bíblico falar que você aceitou a Cristo. Não é bíblico, irmãos. Não está na Bíblia isso. A Bíblia usa dois termos. Um é receber a Cristo ou confessar a Cristo. Com o passar do tempo, essas questões dos evangelistas e tal, fizeram a oração de confissão e falou: aceite a Cristo. Não é você que aceita a Cristo, é Cristo que te aceitou. Quem é salvo é aquele que enxerga que foi aceito por Ele. Quem é salvo é aquele que enxerga que Ele morreu por você.
Amém? Então, todas as vezes que você for falar, ao invés de falar eu aceitei a Cristo, você fala eu recebi a Cristo. Ou você fala eu confessei a Cristo. Amém? Glória a Deus, porque é bíblico. Então, vamos lá. Tendo falado isso, então nós vamos falar agora do segundo tipo de homem, que está em 1 Coríntios 2,15. Vamos ler o 14 de novo para a gente contrastar com o 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Esse é o homem natural que eu estava falando até esse momento. Mas agora nós vamos falar do homem espiritual. Versículo 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Nenhum homem natural pode julgar um homem espiritual, porque eles não têm a mesma natureza, eles não têm a mesma origem, eles não têm o mesmo destino, eles são incompatíveis. Eu sei que isso não é muito falado, mas para o seu bem eu falo. A Bíblia fala que até você não deve nem se associar com pessoas que não têm a mesma natureza que você. Isso é chamado de julgo desigual. Você não deve casar com alguém que não é salvo. Essa é a verdade. Eu sei que não é muito politicamente correto falar isso hoje, mas essa é a verdade do Evangelho. Eu me lembro que uma vez uma amiga nossa, muito querida, chegou para nós e falou que ela ia se casar com aquela pessoa, que ela ia se casar, porque o pastor dela na época que falou, que era perito em grego e hebraico, falou para ela que não, que aquilo lá não se aplicava para casamento, só se aplicava para associações naturais. E que no original era diferente. Não é, irmãos, pelo amor de Deus. E aí ela se casou. Anos depois, essa irmã, ela teve que fugir, porque ela era torturada por aquele psicopata. Eu não posso nem mencionar, porque tem menores aqui dentro das coisas que o cara fazia com ela. Tudo isso porque alguém falou para ela que a Bíblia não falava aquilo. Mas a Bíblia fala. A Bíblia fala que você não deve se casar com alguém que não é salvo. Porque vocês têm dois senhores diferentes. Eu me lembro quando eu me converti, eu namorava uma menina que era ímpia. E eu um dia, alguém me falou um dia lá que eu não deveria fazer isso. E a minha intenção era, eu vou pregar para ela. E um dia eu fui conversar com o meu pastor. E nessa eu vou pregar para ela, quase que eu mergulhei no pecado e provavelmente me desviaria, não por culpa dela, por minha culpa, porque ela faz aquilo que era dela. E eu fui conversar um dia com o meu pastor, e eu falei para ele, o que tem de problema nisso? E ele me fez uma pergunta, ele falou assim, você nasceu de novo? Eu falei, sim. Quem é o seu pai hoje? Eu falei, Deus. Ele falou, antes, quem era o seu pai? Eu falei, o diabo, eu era filho das trevas, eu era do diabo. Ele falou, então, antes você era filho do diabo, hoje você é filho de Deus? Eu falei, sim. Ele falou, pois é. E ela nasceu de novo? Eu falei, não. E ela é filha de quem então? Eu falei, do diabo. Ele falou, e você quer ter o diabo como sogro? Naquele dia, Deus estava me colocando no propósito, me libertando do passado, me colocando rumo a Canaã, aleluia. Mas você entende, isso é sério. Eu sei que às vezes você fala, mas eu não posso concordar por isso, porque o amor é o que importa. O amor é o que importa, mas preste atenção, não te preocupa saber que você tem uma eternidade pela frente? Seus filhos vão ser criados numa casa onde há conflito. Um quer servir a Deus, o outro não quer servir a Deus. Um é inclinado para as coisas de Deus, o outro não é inclinado para as coisas de Deus, tem aversão às coisas de Deus. Por quê? Porque o Evangelho é loucura, nós acabamos de ler, o Evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo. Então, o homem espiritual, deixa eu falando aqui então, não é apenas o homem que é salvo, mas é aquele que busca fazer a vontade de Deus. Na outra semana nós vamos falar sobre o terceiro tipo. É o que é salvo, mas não se preocupa muito com a vontade de Deus, que é o homem carnal. Então diga, o homem espiritual, ele se importa, ele busca fazer
a vontade de Deus. Vamos ler de novo 1 Coríntios 2, 14 e 15. Olha só. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. O que é julgar todas as coisas? Ele tem uma leitura de todas as coisas. Por que ele tem uma leitura de todas as coisas? Porque ele tem um Espírito Santo dentro dele. Diga aleluia. Ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que guia toda a verdade. Tiana, eu estou indo bem? Eu estou indo muito rápido com a perna, Tiana? Pode me avisar, abanar a mão, por favor. Então, olha só. Nós falamos a semana passada como o homem natural veio a existir. Veio a existir porque ele pecou. O homem natural veio a existir porque ele escolheu desobedecer a Deus, desonrar a Deus, questionar a Deus. A incredulidade foi o primeiro pecado. Na aula de hoje nós estamos lendo lá em Gênesis, é interessante que a Bíblia fala que Deus, na narrativa de Deus, ele fala que Deus plantou as árvores do jardim e todas as árvores eram boas para alimento, todas as árvores eram boas para alimento, todas as árvores eram agradáveis aos olhos. E aí ele fala, e plantou também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores tinham alimentos, frutos, todas as árvores eram agradáveis aos olhos, mas a Bíblia fala de quando a serpente veio conversar com a mulher, de repente a Bíblia fala que, vendo Eva, que o fruto era agradável aos olhos, houve a incredulidade, gerou uma mentira na vida dela. E imediatamente aquilo que era proibido por Deus, passou a ser o que era agradável, sendo que os milhões de árvores que tinham naquele lugar é que eram agradáveis aos olhos. Vocês estão entendendo? E isso que o diabo quer fazer. Quem é natural não se importa com isso. Mas o homem natural, ele julga todas as coisas porque ele tem um Espírito Santo dentro de si. O homem natural sabe. É isso que eu estou falando. Vocês entenderem natural? Eu estou falando espiritual, aleluia. O homem espiritual, obrigado. Então, olha só. Lá em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então olha só, Deus criou Adão do pó. Deus soprou nele o fôlego da vida. Essa palavra fôlego é pneuma. É a mesma palavra usada para o Espírito Santo, no original. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o pneuma, o fôlego da vida. E ele passou a ter uma alma vivente. Certinho? Está vendo aí? Adão só precisaria comer da árvore da vida para ser eternamente dessa maneira. Aliás, se ele comesse do fruto da árvore da vida, é aí que a vida iria fluir dele, é aí que ele teria uma revelação completa. Mas Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e imediatamente o espírito dele morreu para Deus. E é interessante porque aqui fala que o homem passou a ser alma vivente. A palavra do homem natural no original é psuchikos, nós falamos a semana passada, é aquele que faz parte do reino natural, aquele que depende de respiração. E lá fala também que essa é a única coisa comum entre os homens e os animais. Um homem natural, ele vive como um animal. Pastor, você não pode falar isso, eu posso? Deixa eu te falar. O homem natural, o homem que não é salvo, ele é capaz de qualquer coisa. Você está me ouvindo? Só que ele pode ser um animal domesticado ou um animal selvagem. Mas o potencial está nele. Você sabe que todo homem e mulher, quando eu falo homem, você está me entendendo que é o ser humano, na face da terra, ele é capaz de loucuras.
Então, o homem natural, ele depende da respiração, ele vive como um animal. A palavra espiritual, quando está aí do homem espiritual, é pneumáticos. Pneuma e Espírito Santo. Pneumáticos, olha só, relacionado ao espírito humano, ou à alma racional. Muitas vezes as pessoas falam que nós, os cristãos, somos irracionais porque nós cremos numa baboseira. Eles que são racionais porque eles creem na ciência. Não. Quem tem o Espírito Santo é que é racional. Quem tem o Espírito Santo é que experimenta tudo. Olha só. Que é semelhante a Deus e serve como seu instrumento. Aquilo que possui a natureza da alma racional. Aquele que pertence ao Espírito Divino. De Deus, o Espírito Santo, alguém que está cheio e governado pelo Espírito de Deus, relativo ao vento, ventoso, exposto ao vento que sopra. Essa é a palavra espiritual. Quando eu falo relativo ao vento, você lembra de alguma coisa? Em Pentecostes, o que aconteceu quando, antes de todo mundo ser cheio do Espírito Santo, veio um som de um vento. Veio um som de um vento. Que vento? O pneuma de Deus. Homem espiritual é aquele então que entende que nasceu de novo e é de Deus. É aquele que depende não do seu próprio respirar, mas do respirar do pneuma. Você sabe que a palavra pneu de carro, em português, né, que faz mais sentido, ela veio de pneuma. Tire, né, pneu em português, veio da palavra pneuma no original. Então o homem espiritual, ele é aquele que vive ligado ao Espírito Santo, é aquele que se preocupa em fazer a vontade de Deus. Agora, Adão e Eva pecaram porque a palavra de Deus se tornou loucura para eles. Coloca para nós lá em 1 Coríntios 15, 45, Elisa. Presta atenção. Quem criou Adão? Quem criou Adão? Obrigado, Lucas. Deus. Quem criou Eva? Quem que é a melhor pessoa para você escutar conselho? Ele criou tudo. Ele te falou tudo. Adão sabia que Deus tinha colocado ele para dormir, criou Eva e falou, enfim, a carne da minha carne, ossos dos meus ossos, uau, e tal. Ele sabia de tudo. Mas de repente eles acreditaram na mentira. A palavra de Deus se tornou tolice para eles. A palavra de Deus se tornou mentira para eles. Se tornou loucura para eles. E olha o que a Bíblia fala. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Você sabe o que é alma vivente? Psique, que respira. O último Adão, porém, é pneumático vivificante. Pneuma vivificante. O primeiro homem, Adão, foi feito psique vivente, alma vivente, alma que respira. O último Adão, porém, é um pneuma que dá vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal dá morte. A árvore da vida dá vida. Jesus é a árvore da vida. Deixa eu te contar algo. No novo nascimento, você não foi colocado na posição de Adão. Não. No novo nascimento, você foi colocado na posição de Adão se ele tivesse comido da árvore da vida. Porque no novo nascimento, a árvore da vida, o conhecimento divino, o pneuma de Deus veio para dentro de você. Aleluia. Fala aleluia. Veio para dentro de você, você nasceu de novo. O homem espiritual, então, é aquele que é nascido de novo. E o novo nascimento é um renascer do Espírito para Deus. Selismar, mano, qual é o seu nome que você está aí na ponta? Rodrigo. Rodrigo, faz um favor, apaga essa luz aí para mim. Isso. Então pronto, Rodrigo apagou a luz. Desse lado do auditório, então nós temos no momento trevas, vamos falar assim. Mas nós temos ali
a lâmpada, nós temos o reator que está ali dentro, nós temos os fios, nós temos os conduítes, nós temos o fio que vai até lá naquela tomada, até naquele switcher lá, que é um interruptor. Nós temos tudo que é necessário para ter luz, não temos? Agora, você há de convir comigo, desse lado aqui nós temos tudo que tem daquele lado de lá, é verdade ou não é? É, mas tem uma coisa faltando. O que está faltando? Luz. O que é luz? Vida. O que é a vida? Não, estou fazendo pergunta aqui do negócio mesmo. O que está faltando, Justin? Quando você liga, o que vem para a lâmpada? Energia. Power. Não é isso? Em inglês? Power. A Bíblia fala que o Espírito Santo é poder. Power. Acende para nós, Rodrigão. Então, peraí só um pouquinho, esqueci. Essa é a vida do homem sem Deus. Ele tem espírito, mas o espírito dele está morto. Ele é espírito, ele tem uma alma, ele habita num corpo, como você. Mas o espírito dele está morto para Deus. Mas quando você nasce de novo, é o que acontece lá agora. A vida de Deus vem para dentro de você. A vida de Deus vem para dentro do seu espírito. A vida de Deus te acende. E aí você tem revelação. E aí a palavra de Deus passa a ser verdade para você. Estou indo rápido. Aí a palavra de Deus deixou de ser loucura. Eu me converti com 17 anos de idade. Eu tentei ler a Bíblia antes. Eu tentei ler a Bíblia. Uma vez, os Gideões Internacionais foram na minha escola católica distribuir Novo Testamento, aquele cinza. E eu levei aquele Novo Testamento para casa. E eu tentei ler. Você acha que eu entendi alguma coisa? Nada. Sabe assim, nada. Eu estudei em escola cristã minha vida inteira. Até a 7ª série. Nada fez sentido aquilo ali. Eu li assim, era uma coisa meio, sei lá o quê. Aí um dia, alguns poucos anos depois, com 17 anos, eu fui na igreja. Alguém falou que Jesus morreu por mim. E eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu confessei. Quando eu confessei, eu nasci de novo. Eu continuei, naquela época eu era muito magro. Eu sei que às vezes eu falar para você, eu continuei com o mesmo corpo que eu tinha antes, eu era magro. Eu era magro, você vai ter que acreditar nisso, eu tenho foto para provar depois. Então eu era magro, eu era igual o Leonardo, mais magro que o Leonardo ainda. Então eu era magro, eu continuei magro, eu tinha o cabelo enrolado, continuei enrolado. Eu estava nos 17 anos de idade, minha voz ainda estava mais ou menos assim, estava daquele jeito. Nada mudou fisicamente. A minha alma, nada mudou na minha alma, sabe por quê? Porque minha alma continuou do jeito que era, eu tinha os traumas, eu tinha minhas lombras, eu tinha minhas doidices, eu tinha, assim, continuou do meu jeito. Eu já contei para vocês, eu xingava antes, eu continuei xingando. Eu fui para uma célula um dia assistindo um filme, lasquei um palavrão no meio da célula. Você está rindo? Você vai ver a cara dos irmãos. Ainda bem que eles me aturaram e eles me amaram. Aí o que aconteceu? Minha alma então ficou a mesma coisa. Mas o meu espírito, aqui dentro, que eu não sabia explicar para ninguém, qualquer pessoa podia me perguntar, eu não saberia explicar, algo mudou. Eu cheguei naquele prédio de igreja, naquele culto de um jeito. Eu conto para vocês, já contei várias vezes, né? Eu fui no chevetinho da minha mãe tinha um chevetinho vermelho, 80 e alguma coisa. Eu fui escutando tunts, 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 tunts. Eu nem sabia o que era. Era assim que eu cantava. Todos nós cantávamos, né? Nós tínhamos a mínima noção. A gente era assim, nosso vasto inglês. Saí. Sabe o que eu tinha feito com esse chevette da minha mãe? Minha mãe tinha um aparelho daquele 3 em 1. 3 em 1 era cassete
LP vinil, que está na moda agora, muitos jovens têm vinil. Eu já tinha vinil muito tempo antes de vocês. E rádio, né? E tinha umas caixas bem grandonas. Eu desmontei as caixas de som da minha mãe e liguei no tojo, no amplificador tojo do Chevetinho, sem minha mãe saber. Pensa. Aí eu fui naquele culto, lá cantaram uma música também totalmente... Toca aqui para mim, levantai. Cristiano é dessa época. Claro que é, claro que é. Claro que é. Toca. Essa era a música. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei do Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. Obrigado. Sentiu o Jô Soares agora. Isso aqui, ô tunts, 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 tunts. Eu sei que para muitos de vocês falar, mas como assim? Quando eu entrei naquele carro, depois daquele culto, eu abri aquele som que eu tinha chegado, arrebentando tudo. E começou aquele tunts, 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 tunts. Eu falei, não, desliguei. E estou indo embora para casa, eu não entendia. E aí eu comecei. Levantai, ó portas suas... Então não precisa tocar não. Depois eu fui descobrir que era o Salmo 24. Fui para casa cantando isso. Não tem nada a ver. É muito menos chamativo. É muito menos trendy. Aliás, não é nada trendy. Não é nada de modinha. Não é nada na alma. Não é nada... Mas eu sabia que tinha um negócio naquela música. Eu sabia que algo aconteceu naquele lugar que eu estava quando aquele povo cantou aquilo ali. E eu cantei também. Você acha que eu tinha a mínima noção? Você acha que eu tinha alguma noção do que era levantar e oporta as vossas cabeças? O que tem mais doido? Levantar e oporta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Mas eu sei que tinha um negócio aí. Eu saí de lá diferente. Fui para casa cantando, cheguei em casa, depois nós fomos para um pit dog, e cheguei em casa tarde da noite cantando aquela música, Eu acordei no outro dia, bateu uma crise. Como é aquela música? Eu quero cantar aquela música. Como é que é aquela música? Liguei para meu primo, Aguinaldo, como é que é aquela música que nós cantamos ontem? Ele falou, a música das portas? Eu falei, não sei. Vou te dar o telefone da Adriana, você liga para ela. Liguei para a Adriana, que se tornou depois minha líder de célula. Converti no sábado, na quarta-feira eu estava na célula na casa dela. Adriana, desculpa, mas como é que era aquela música das portas? Aí ela fala, está lá no Salmo 24. Então a gente estava cantando a Bíblia. E ela falou, o Salmo 24 fala do rei, as portas vão se abrir para o rei entrar, não é? O rei é Jesus. Eu falei, opa, por que eu estou te falando isso? Porque o homem espiritual, de repente, ele passa a entender. E aquilo que ele não entende, mesmo que ele não entende com a mente, ele sabe que é vida no espírito. Porque ele não vive pelo que é certo ou que é errado, ele vive pelo que é vida ou morte. Naquele momento, eu não estou aqui falando que você não pode ouvir música secular, não estou nada falando disso, você faz o que você quiser. No meu caso, quando eu saí dali, o Espírito Santo falou, você não precisa disso. A música sempre exerceu um poder muito forte na minha vida, muito forte. Eu tinha uma música que eu escutava quando eu queria ficar deprimido. Mas você está rindo? Eu escutava ela para ficar deprimido, para beber pinga. Porque eu sabia que se eu ouvisse aquela música do Caetano Veloso, eu ia ficar deprimido. Então era a minha música assim, hoje eu quero ficar deprimido, vou tomar umas, então eu vou escutar essa música, para ficar deprimido. Não tinha explicação, era algo espiritual. Nada, diga, nada é neutro. Então pode começar a tocar bem de leve aí, Cristiano, para me lembrar que eu tenho que encerrar. Eu preciso encerrar agora, na verdade.
Então, o homem espiritual é aquele que experimentou o novo nascimento, mas o seu coração é voltado para Deus. E aí então nós temos de novo, qual é a escolha do homem espiritual? Vocês se lembram, semana passada nós falamos sobre a escolha do homem natural? Quem se lembra? Levanta a mão. Quem foi? Quem que eu usei como exemplo? A escolha do homem natural. Quem que eu usei como exemplo? Ninguém lembra. Homem natural. Quem eu usei como exemplo? Muito obrigado, Tiana. Dá uma salva de palmas para Tiana. O jovem rico. Você ganhou um almoço hoje, viu, João Paulo? Você vai pagar o almoço para Tiana. Para ela e todos os filhos dela. O jovem rico. O jovem rico rejeitou o Senhor. Mas nós temos na Bíblia um homem espiritual, lá em Lucas 19:1. Alguém que fez a escolha do homem espiritual. E a Bíblia fala que então, entrando ele em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eu vou ler aqui. Não, eu só anotei aqui. Pode ir. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos Então ele não era só um líder religioso, um líder influente na sociedade, mas ele era rico. Continuando. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era baixinho, ele era de pequena estatura. Vai. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma figueira grande, a fim de vê-lo, a fim de ver Jesus, porque por ali ele havia de passar. Pode ir. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, presta atenção, olha só. Você se lembra que Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite, porque ele tinha medo da resposta da sinagoga. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele era rico, ele era conhecido, e ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ele se expôs ao ridículo completo, e Jesus passou e falou: eu vou lá para sua casa, Zaqueu. Peraí, ele vai receber Jesus na casa dele ainda? Sim. E lá, quando estava na casa dele, olha só, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Espera aí um pouquinho, sabe o que Zaqueu era? Coletor de impostos, o chefe dos coletores de impostos, o chefe dos fiscais. Sabe como é que funcionava naquela época? Eles tinham um valor que o Império Romano requeria. O que era acima daquele valor era por conta deles. Então eram as pessoas mais corruptas da cidade, mais corruptas e mais odiadas da região, influentes. E de repente Zaqueu fala: Senhor, eu vou devolver, dar ao pobre a metade dos meus bens, e eu vou restituir 4 vezes mais àqueles que eu defraudei. Continua. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Esse é um homem espiritual. O dinheiro se tornou uma maneira dele cumprir a vontade de Deus. O dinheiro para o jovem rico foi a maneira e a razão dele ter perdido a salvação. Escuta aqui. Provavelmente o jovem rico tenha parado no inferno com todos os bens dele, porque senão a Bíblia nos contaria. Quando nem o nome é mencionado, é porque a pessoa não mudou. Mas aqui eu tenho um nome. Nicodemos teve um nome. Sabia que quando José de Arimateia foi preparar o corpo de Jesus, Nicodemos foi com 100 libras de nardo puro para preparar o corpo? Nicodemos, aquele que veio às escuras encontrar Jesus, ele nasceu de novo, ele entendeu o que é nascer de novo da água e do Espírito. E na morte de Jesus ele se arriscou por completo e falou: agora eu quero que todo mundo saiba.
Eu vou preparar o próprio corpo dele, eu vou fazer o enterro dele. Eu quero que todo mundo saiba agora, eu não tenho vergonha dele. Essa é a escolha. 2 Coríntios 5,17 fala que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a escolha do homem espiritual. Ele escolhe Cristo. Ele entende que ele morreu com Cristo e a vida dele é para Cristo. O estilo de vida do homem natural, eu já falei aqui no início, mas qual que é o estilo de vida do homem espiritual? Gálatas 3,11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... O justo viverá pela... O que é fé? Adão e Eva tiveram fé? Hã? Não. Porque eles não creram na palavra de Deus. O que é fé então? Crer na palavra de Deus. Deus diz? Ok, eu estou dentro. É isso que Deus diz? Eu estou dentro. Não se esqueça, meu filho. Na high school, na faculdade, na vida, as pessoas vão questionar sempre o que você crê. Nunca se esqueça que o que Deus falou é verdade. As pessoas são enganadas, mas o que Deus falou, Deus não engana, Deus não mente. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Porque a sua fé vai ser testada. Você está hoje dentro de uma bolha, Lucas. A bolha da família, a bolha da igreja, mas vai ter uma hora que a sua fé vai ser testada. Nunca se esqueça disso. Você influencia. Amém? Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele se torna o galardoador dos que o buscam. O estilo de vida do homem espiritual, ele é vivido para agradar a Deus. Ele vive para agradar a Deus, ele quer a vontade de Deus. A palavra de Deus não é loucura para ele, o que a Bíblia diz é verdade para ele. Aí os outros que se explodam, fica a Bíblia. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: o pastor Luiz falou tal coisa. Eu falei: duvido que ele tenha falado isso que você está falando, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. Ele falou assim: não, o pastor Luiz falou tal coisa. Eu falei: se o pastor Aloysio, que é a pessoa que mais eu respeito na face da terra, o meu pai espiritual, falou isso, contrário à Bíblia, a palavra dele é risco na água para mim. Aí eu liguei para o pastor Luiz, falei: pastor Luiz, fulano falou isso, isso, isso. Ele falou: nunca falei isso, Napoleão, nunca falei isso. Eu falei: eu sabia, mas se tivesse falado, era risco na água. Por quê? Porque a Bíblia diz. Nós vivemos pela Bíblia. Você sabe quem vai para o céu? Só crente. Estou falando evangélico não, estou falando só crente. Só quem crê em Cristo e em sua palavra. E por último, há um destino final. Há um destino final. Ah, pastor, então é o mesmo julgamento lá dos ímpios? Não. Em 2 Coríntios 5,10, fala que antes de nós entrarmos... Vamos ler 1 Coríntios 5,10 primeiro. 1 Coríntios 5,10 fala que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 1 Coríntios 3, de 13 a 15, fala o seguinte: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento que é Cristo edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. O dano da segunda morte? Não. Esse mesmo será salvo. Todavia que através do... Tá ali ou não? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo, será salvo. E qual que é então o destino final daqueles que são salvos? Lá em Apocalipse, versículo 1. Não, deixa eu ler o 21, versículo 9.
Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, se você tem dúvida disso, você tem que fazer o curso de maturidade do Espírito. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas, se achava 3 portas. Versículo 15, fala que a cidade, aquele que falava comigo tinha medida de uma vara de ouro para medir a cidade, media a muralha e media o fundamento. Se você vai ler aqui, isso aqui fala de uma cidade edificada eternamente, que é a Jerusalém do Senhor, que é a noiva do Cordeiro, que é você. E aqui nós acabamos de ler que o brilho dessa cidade, dessa noiva do Cordeiro, é o mesmo brilho do Cordeiro. Por quê? Porque nós entramos pela eternidade, desfrutando dele, conhecendo a ele e refletindo a ele. A eternidade não é algo futuro, a eternidade está acontecendo agora, porque Deus é eterno. Talvez todos juntos através do arrebatamento, ou talvez individualmente através da morte. Todos nós estaremos lá. Mas sabe o que é a coisa linda? Lembra que eu falei do homem natural para você, e que o final dele é a segunda morte? A Bíblia fala que nós, na outra semana eu compartilho sobre isso, nós não sofreremos o dano da segunda morte. Sabe por quê? Porque você só morre uma vez. E não é o dia que o seu coração vai parar de bater. É o dia que você nasceu de novo. Sabia que a morte do crente não é morte para Deus, né? A Bíblia diz que ele se alegra na morte do justo. A nossa morte não é morte mais, se nós estamos em Cristo. A nossa morte é apenas deixamos de estar presentes nesse corpo e estamos diante dele. Por isso nós somos loucos, nós cremos nisso. Porque ele falou. Por isso nós não temos medo da morte. Irmãos, eu não tenho medo da morte. Quem nasceu de novo não tem medo da morte. Não quer dizer que você quer morrer hoje. Mas nós temos o nosso destino garantido. Porque não é baseado no que nós fizemos, é baseado no que Cristo fez por nós. Então eu gostaria que você orasse nessa hora. Talvez você esteja aqui, ou você esteja assistindo, e você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, não ainda recebeu a salvação de graça, confessando como Senhor da sua vida. Faça agora. Fala: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar pelos meus pecados. O Senhor ressuscitou ao 3º dia. E eu te recebo como meu Senhor. Eu te entrego a minha vida. Governa a minha vida. Guia os meus passos. E a partir de hoje, eu quero te conhecer como Senhor da minha vida. E conhecer a Deus como meu Pai. Em nome de Jesus. Se você fez uma oração tão simples como essa, crendo no seu coração, a Bíblia diz que você é salvo. Você é filho de Deus. A morte não tem mais domínio sobre a sua vida. Tão simples assim. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Fique em pé se você puder. A semana passada nós tivemos 3 adolescentes que entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus aqui. E eu falei para eles que se eles fizeram aquilo com sinceridade, acabou. Eles estão vivos para sempre. Eles ouvem a Deus, a vida deles mudou.
porque eu sei que a vida muda. E eu quero te desafiar a algo. Sabe o que é a base da vida do homem espiritual? Ele não olha para si, ele olha para Cristo. E eu gostaria que antes de nós sairmos desse auditório hoje, que você declarasse que Cristo é tudo na sua vida. Agradeça, pode orar, agradeça a Deus pela graça dele. Ele não te rejeita pelas suas falhas, ele não te rejeita. A graça dele é abundante, mas a graça dele é transformadora. Você pode clamar a Ele que Ele muda a sua vida. Você pode clamar a Ele que Ele te dá direção. Você pode falar com Ele que Ele vai te dirigir. Porque você é filho, você tem o Espírito Santo. Você é pneumático. Você vive pelo pneuma de Deus. Você vive pelo sopro de Deus. Você não está perdido, você não está sozinho. Ele está com você até o fim dos tempos. Se você nasceu de novo, você pode viver uma vida de vitória em todas as áreas da sua vida. Basta você reconhecer o Senhor e Ele vai fazer por você. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar os seus caminhos, é o que a Bíblia diz. Então, Senhor, nós oramos nessa hora, encerrando esse momento de culto ao Senhor. Dirige-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, livra-nos das mentiras malignas, livra-nos das influências do mundo. Que a palavra do Senhor a cada dia mais possa ser a verdade nos nossos corações. Que a palavra do Senhor a cada dia mais possa ser aquilo que queima nos nossos corações. E em nome de Jesus nós caminharemos a cada dia mais crescendo na dependência do Senhor, conhecendo ao Senhor e sendo conhecido por Ti. Fala: Senhor Jesus, toda a minha vida Te pertence. E eu declaro que nessa semana eu crescerei na minha obediência ao Senhor. Nessa semana, eu crescerei na minha revelação do Senhor. Nessa semana, eu crescerei também na minha experiência da graça. Porque quando eu falho, o Senhor permanece fiel comigo. Tu és o meu amado. E eu quero Te conhecer a cada dia mais. Deus de amor, Deus de graça, Deus da vida, Deus do poder. Minha vida Te pertence. E eu preciso de Ti, a cada dia mais, em nome de Jesus.